Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de agosto. Peço desculpa porque eu sei que eu estou atrasada, mas foi por uma boa causa, gente. Eu fui na Bienal, eu não resisti, eu tinha que ir na Bienal e foi muito legal porque lá eu pude conhecer autoras que eu simplesmente adoro. Pude conhecer também algumas de vocês, né? Que me reconhecerem, eu fiquei morrendo de vergonha. Nossa, gente, eu nunca imaginei que eu teria tanta vergonha assim. Mas eu conheci muita gente legal, muita gente bacana, muita gente que gosta, né, do nosso canal, gosta das minhas resenhas. E eu fiquei feliz com isso, gente. Obrigada de coração para todos aqueles que eu encontrei na Bienal. E estou muito feliz de ter ido na Bienal. Espero que ano que vem, né, na Bienal de São Paulo, eu possa encontrar algumas de vocês também. Agora vamos ao que interessa, vamos às leituras do mês de agosto. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele é o segundo livro. Eu não sei se é uma trilogia, se é uma série, eu acho que é uma série. É de uma autora muito conhecida, a autora que escreveu o livro Entre Agora ou Nunca, que é um livro que eu gosto demais. E ela escreveu esse livro aqui, que na verdade eu li o primeiro, essa é a continuação da história. Eu estou falando do Retorno de Isabel, olha que capa. Eu gostei dessa capa, gente, achei bem legal, tirei várias fotos com essa capa, usei e abusei dessa capa. E esse livro aqui, pra quem, né, acompanha, né, a série, o primeiro livro contou a história, né, que na verdade não é Isabel, o nome da protagonista, o nome dela é Sarai, que é uma moça, né, que foi sequestrada, muito jovem, e foi levada pro México, para um cativeiro, né, e ela viveu durante muito tempo com um traficante muito poderoso do México, e lá ela foi abusada, passou fome, né, ela sofreu muita violência física também, até que um dia, né, ela consegue fugir. E quando ela foge, ela entra num carro de um assassino, né, que é contratado por esse mexicano, né, por esse traficante, e ela acaba entrando no carro dele, ela acaba fugindo, e no fim, né, entre trancos e barrancos, eles acabam ficando juntos. É uma história bem legal, uma história que mexeu muito comigo, uma história que eu gostei muito mesmo, até indiquei, né, a leitura desse livro pra vocês, porque a Sarai sofreu demais, coitada, e não foi nada fácil pra ela. E esse livro aqui conta, né, continua, né, contando a saga dessa moça. Só que pra quem leu o primeiro livro sabe que o Victor, pra manter, né, a integridade dela, a segurança dela, né, porque ele não podia, né, ficar com ela porque ele era um assassino, gente, ele tava sendo perseguido, a Sarai também tava sendo perseguida, então assim, pra manter a segurança dela, ele acabou se afastando dela e abandonou, né, simplesmente abandonou a Sarai no hospital e foi embora. E nunca mais deu as caras, né, e nunca mais a Sarai ouviu falar dele, e isso trouxe pra ela uma mágoa muito grande, né, ela acabou acarretando um sentimento, assim, muito, uma mágoa muito grande, né, do Victor, de ter abandonado ela num momento tão importante, assim, da vida dela, um momento que ela conseguiu se livrar, né, desse cativeiro, se livrar da perseguição, né, que ela estava sofrendo, e ele acabou abandonando ela. E a Sarai, né, recomeçou sua vida, criou novas amizades, inclusive nesse livro aqui no início, né, ela tem um namorado, né, ela está namorando, então assim, parece que a Sarai, né, a vida dela entrou nos eixos, ela pôde finalmente viver, né, como uma jovem comum, né, afinal ela perdeu toda a sua infância, a sua adolescência, então ela está recomeçando a sua vida. Só que a Sarai é uma menina, assim, muito persistente. Durante esse tempo, né, que a gente pensa, né, que ela tá finalmente, né, vivendo, ela tá criando um grande plano e ela quer matar um empresário que ela conheceu, né, quando ela estava com o Victor, né, porque o Victor, todo mundo sabe que ele é assassino e ele tem algumas missões. E numa dessas missões a Sarai foi com ele, inclusive ela ajudou ele, né, e ela usou um disfarce, um nome, né, de Isabel. E ela ajudou o Victor, né, nessa missão. E nessa missão ela pensou que ela tinha que matar esse empresário, que era super corrupto, um homem super sádico, um homem que mantinha a mulher dele presa dentro de um closet, assim, e isso deixou a Sarai, assim, muito nervosa, muito brava. E ela pensou que a missão do Victor era assassinar, né, esse empresário, se eu não me engano o nome dele é Arthur. Mas não era, né, era pra matar a mulher dele, e a Sarai ficou muito brava. Então, né, ela criou um objetivo na vida dela de assassinar esse empresário. Então ela tá encucada com isso, e ela vive por isso. Então, gente, o objetivo da vida da Sarai é assassinar esse empresário. Então, né, ela vai passar umas férias na Califórnia, né, na verdade essas férias é um disfarce, né, vai ela, o seu namorado e a sua melhor amiga, né, agora a Sarai tem uma melhor amiga,
e que ela pode compartilhar, né, muitas coisas da sua vida, ou melhor, quase tudo, né, porque ninguém sabe do passado dela, ninguém sabe da vida dela, o que ela viveu. Então, assim, a Sarai vive dois mundos, né, duas realidades diferentes, e ela esconde isso, né, das outras pessoas que convivem com ela. Então ela vai passar férias na Califórnia, né, com seu namorado e com a sua amiga. Só que isso tem um intuito, né? Só que isso não dá certo porque ela não é uma assassina, gente. Ela não tem treinamento pra isso, né? Ela só tem a vontade, né? Mas ela não tem treinamento pra isso. E quase ela foi pega. Só que ela conseguiu escapar. E quem retorna da história, do nada, assim, acaba retornando o Victor, né? E pra salvar a Sarai, tirar ela dessa encrenca, né? Porque agora ela tá sendo perseguida, né, pelos capangas desse empresário. Eles querem matar, né, a Sarai, porque ela tentou matar ele e não conseguiu, então agora ela tem uma encrenca danada pra enfrentar, e o Victor acaba salvando a vida dela mais uma vez, e eles se reencontram, gente. No início, né, a Sarai tem uma mágoa muito grande, mas ela acaba não resistindo, né, porque ela ama o Victor demais. Eles acabam ficando juntos, por quê? Porque o Victor, né, pensando na integridade da moça, né, pensando mais uma vez na Sarai, como ele sempre pensa nela, então ele acaba protegendo a Sarai, porque ela corre risco de vida. Só que a Sarai é muito insistente, gente. Ela continua batendo nessa tecla que ela precisa matar o Arthur, ela precisa acabar com a vida dele, senão ela não vai conseguir viver em paz. E o Victor acaba, né, cedendo. Ele acaba, né, treinando a Sarai a ser uma assassina. Então o objetivo do livro é esse, é o treinamento da Sarai, é o retorno da Isabel, a Sarai como uma assassina. Assim, não vi nada de novidade nesse livro, pra falar bem a verdade, gente. Esperava muito dele, muito mesmo, mas ele não realizou minhas expectativas. Teve poucas novidades nesse livro, fica aí chovendo no molhado, contando sobre o treinamento dela, sobre os traumas dela, de ter sido separada do Victor e parari parará. Isso ficou muito cansativo pra mim. A única novidade que tem nesse livro é que foi introduzido um novo personagem, um amigo do Victor, que por sinal, né, a próxima história vai contar a história dele. O nome dele é Frederic, se eu não me engano, que é uma pessoa assim metódica, super fria, também é um assassino, né, torturador, e assim. A única novidade que tem nesse livro é esse. Eu gostei desse personagem por falar nisso. Estou querendo muito ler sobre a história dele, porque por trás, né, da vida dele tem uma história assim muito triste que mexeu comigo e eu quero ler. Mas o retorno da Isabel, infelizmente, não foi assim tão legal como eu imaginava. A Sarai me irritou em alguns momentos do livro, e é isso aí, é isso que eu tenho a dizer sobre esse livro, tá bom, gente? O primeiro é demais, eu super indico, e o segundo não é tão legal assim. A autora podia ter ficado, né, finalizado a história no primeiro livro, que com certeza seria bem mais legal, bem mais interessante. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um romance histórico. Inclusive, no mês de agosto, eu acabei lendo 2 romances históricos. Tudo isso por conta da Babi A7, né, que no mês de julho eu li um livro dela, chamado A Promessa da Rosa, que foi um livro que eu gostei demais, foi um livro assim que me surpreendeu demais, e era também um romance histórico. E ao ler esse livro, gente, acabou reacendendo, né, a minha vontade, bateu aquela saudade de ler romances históricos. Eu acabei adquirindo 2 esse mês pra matar essa saudade, que vocês sabem que eu adoro um romance histórico. E o primeiro que eu vou falar com vocês se chama Um Amor Escandaloso, da autora Patrícia Cabot, que na verdade, né, é a Meg Cabot, só que quando a Meg escreve, né, para um público adulto, ela acaba sendo, né, apresentada como Patrícia Cabot. E esse livro aqui, gente, conta a história da Kate. A Kate é uma moça que tem um grande segredo. A Kate, ela trabalha como... meu Deus... Dama de companhia. E esse livro aqui, gente, conta a história da Kate, que é uma moça que tem um grande segredo. A única pessoa que sabe do passado dela é seu melhor amigo. E a Kate, gente, é uma moça, assim, super educada, super refinada, mas ela trabalha como dama de companhia. E a Kate, nesse livro, é contratada para trabalhar para um marquês de Newgate, pra ser dama de companhia da filha dele, que a filha dele é totalmente rebelde, totalmente incontrolável, ele não consegue controlar a filha é muito impetuosa, e ele acaba contratando a Kate, e a Kate dá conta do recado. Só que é o seguinte, gente, esse marquês acaba se apaixonando pela Kate, a Kate também acaba se apaixonando por ele,
Só que isso é um amor, assim, meio que é impossível, né? Ele não pode ficar com a Kate porque ela é uma dama de companhia, né? Ela não é uma mulher, apesar de ser bem educada, de ser bem refinada, ela não é uma mulher com um sobrenome importante. Então, assim, ele tem que casar com uma mulher de sobrenome importante, né? Não pode casar com uma dama de companhia. E, aliás, né, ele também nem quer casar, gente, porque no passado ele foi traído pela mulher, então ele criou esse trauma, né, pra casamentos, e ele não quer se casar. Ele só quer, né, se aproveitar da dama de companhia. E só que a Kate não vai permitir, gente. É claro, né, que ela não vai permitir que isso aconteça. E a Kate, gente, paralela a isso, também não quer se casar, tá? Porque ela também tem um trauma do passado, então assim, não passa pela cabeça dela, né, querer se casar no momento, e os dois vivem nesse conflito, sabe? Eles se apaixonam, eles querem ficar junto, mas eles não podem ficar junto. A Kate tem um grande segredo, né? Ela esconde, né, o passado dela, ninguém sabe da vida dela, e a Kate foge, né, do passado dela, e o livro gira em torno disso. É um livro, assim, muito fofo, um livro muito gostoso de ler. É bem a cara de romance histórico mesmo, gente, não tenho o que falar, mas é um livro, assim, que eu gostei demais. Gostei da personagem, tá? É uma personagem forte, é uma personagem com um passado difícil, mas é uma personagem, assim, focada, centrada, e é uma moça, assim, de muita confiança, ela é muito amiga, ela é muito dócil, sabe? E eu gostei demais desse livro e indico a leitura dele. Pra quem gosta de romance histórico, eu indico a leitura desse livro. O próximo, gente, também é um romance histórico e tem uma capa maravilhosa, adorei demais essa capa. Estou falando Entre o Amor e a Vingança, da autora Sarah McLean. Nunca havia lido um livro dela, fazia um tempo que eu queria ler um livro dessa autora. Ela tem vários livros, né, de romances históricos, com capas maravilhosas, né, e essa capa que eu achei bem interessante, me chamou bem a atenção. O enredo também, tá? Eu gostei bastante desse enredo. E esse livro faz parte de uma série que se chama a série O Clube dos Canalhas. Então vocês já sabem o que vem por aí, né? Esse livro aqui, gente, conta a história do Marquês de Borne, que é um homem, assim, muito importante. Um homem muito rico. Só que da noite pro dia, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo numa mesa de jogos, ele apostou tudo que ele tinha e ele acabou perdendo. Gente, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. A única coisa que ele tinha era o seu título, né, de marquês. A única coisa que ficou pra ele. E isso gerou uma mágoa muito grande, né, pro Marquês de Borne. Só que o tempo passa, né, 10 anos depois, o Marquês recuperou tudo que ele tinha. Na verdade, ele tem tudo em dobro ou até mais, né, do que isso. Hoje ele é um homem muito rico, um homem de muito prestígio. E por, assim, ironia do destino, né, ele é sócio de uma casa de jogos, né, uma casa de apostas. Mas desde então ele nunca mais apostou nada, né, ele sempre fugiu das mesas de jogos, né, porque o grande drama da vida dele começou, né, quando ele fez uma grande aposta. Só que mesmo tendo, gente, todas as riquezas que o Marquês tem hoje, ele não consegue esquecer tudo que ele perdeu e ele quer recuperar todas as suas propriedades e ele quer recuperar a casa da família dele, né, que ele perdeu nessa aposta. Só que a casa da família dele hoje, né, depois que ele perdeu, ela foi vendida, hoje essa casa pertence a uma pessoa, a um homem, né, da nobreza, que vai dar essa casa pro homem que casar com a sua filha mais velha, a Charlotte. Só que o Marquês de Borne, gente, ele não quer casar, só que ele quer a propriedade dele de volta. E ele consegue armar, gente, uma grande confusão, que no fim ela acaba se casando com a Charlotte. E com isso ele acaba, né, conseguindo a sua propriedade de volta e conseguindo, né, a sua grande vingança, né, porque durante esses 10 anos ele trabalhou em prol, né, de ficar rico e conseguir as suas posses novamente, e a única que ele não conseguiu foi essa casa, e o único jeito dele conseguir é casando com a Charlotte, ele casa com a Charlotte. Só que ele não sabe, gente, a Charlotte sempre foi apaixonada por ele. Na verdade, ela acabou realizando, né, um sonho da vida dela. E no momento, gente, que ela já tinha perdido todas as esperanças, né, porque a Charlotte, ela teve muitas desilusões amorosas, ela pensou que nem iria se casar mais, e ela acaba se casando, né, com o Marquês de Borne, que era uma pessoa que ela era apaixonadíssima. Só que quando ela pensa, gente, que ela vai conseguir viver um felizes para sempre, casada com alguém, né, que ela sempre gostou, vivendo uma vida, assim, de liberdade, porque, assim,
A Charlotte sempre foi uma menina assim muito obediente, que viveu dentro das normas da sociedade, mas ela sempre teve um sonho, né, de viver grandes aventuras. E se casar, né, com um homem que tem uma casa de jogos, ela pensou que viveria grandes aventuras, viveria em ambientes diferentes, né, ambientes inusitados, ambientes ousados, né, isso que ela queria, né. E ela acabou pensando que agora a vida dela ia ser uma vida super feliz, mas não foi, gente, porque assim que o Marquês de Borne conseguiu se casar com a Charlotte, ele se afastou dela, ele se enterrou no trabalho, né, a vida dele era só o trabalho, sabe, ela ficou muito triste com isso, só que ela não sabe, gente, que o Marquês acabou se afastando dela, porque ele acabou sentindo muita atração pela Charlotte também, e ele também sempre foi muito atraído pela Charlotte, mas ele não quer dar o braço a torcer. Só que a Charlotte, gente, é insistente, e a Charlotte vai pra cima, e a Charlotte quer viver seu grande amor, e ela quer viver suas grandes aventuras, e a Charlotte fica nesse livro tentando quebrar as barreiras do Marquês. E eu gostei do livro, gente, é um livro, assim, interessante, apesar que eu gostei mais do livro da Patrícia, mas é um livro legal e com certeza eu lerei, né, a continuação dessa série, que vai contar a história de um dos amigos do Marquês. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, eu li no Kindle e se chama Uma Noite e Nada Mais, da autora Whitney G. Esse livro aqui, gente, conta a história do Andrew, que é uma pessoa que viveu um grande trauma na vida dele. Ele era apaixonado, ele tinha uma mulher que ele amava demais, ele era super fiel a essa mulher, só que um dia ele acaba encontrando, né, essa mulher na cama com outro, e isso arruinou a vida dele, acabou com a vida dele. Depois disso, né, ele se separou dela e ele ficou muito desiludido com a vida, com o amor. Ele nunca mais conseguiu, né, ter uma ligação com alguém. Ele sempre tá com o pé atrás com uma mulher. Ele nunca conseguiu se envolver com uma mulher de novo da maneira certa, né? Ele só se envolvia mesmo por sexo, por prazer. Ele não queria viver de novo isso. Então, assim, é uma pessoa muito traumatizada, sabe? Gato escaldado que tem medo de água fria é o caso do Andrew. E ele, né, com o passar do tempo, ele acabou criando, né, uma identidade virtual. Então ele só se interessava por mulheres, né, de alguns sites que ele se cadastrava, sites de relacionamento. E lá ele encontrava as mulheres e saía com elas. Algumas ele passava algum tempo a mais, outras não. Era somente uma noite mesmo. Ele só saía pra se divertir mesmo. Quando ele percebia que a mulher estava se apegando a ele, ele já pulava fora, não queria saber, e a vida dele era essa, gente, sempre conhecer mulheres virtuais e ter uma noite e nada mais. Até que um dia ele se cadastra num site também, onde só tem advogados, e ele também é um advogado assim super renomado, ele tem uma empresa assim super renomada junto com seus outros amigos, e ele se cadastra num site de relacionamento que só tem, né, advogados. E lá ele conhece, né, uma moça, e ele fica um tempo conversando com essa moça e ele acaba criando uma amizade com ela, sabe? E ele quer sair com ela, mas ela só sai pela tangente, ela não quer sair com ele. E eles ficam ali, gente, trocando mensagens, às vezes, né, ele se insinua pra ela também se insinua pra ele, mas daqui a pouco ela cai fora. E eles ficam, gente, durante muito tempo convivendo assim como amigos, né? E ela sabe tudo da vida dele, ela sabe que ele sai com mulheres, cada dia com uma diferente com a outra. De volta e meia ela pergunta, e aí, como foi seu encontro? E aí, você conseguiu o que você queria? Então, eles vivem nessa amizade diferente. E eles pretendem se encontrarem, só que a Aubrey, o nome dela é Aubrey, ela acaba protelando isso, né? Ela acaba empurrando isso com a barriga. E ela também é uma advogada, ele acaba ajudando, né, a Aubrey em algum dos seus casos. E eles vivem nessa, gente. Até que um dia, na empresa, né, do Andrew, ele tem que entrevistar, né, juntamente com seus sócios, algumas candidatas, né, a estagiária da sua empresa. E nessa entrevista, gente, aparece uma moça que ele fica assim surpreendido, porque essa moça, gente, é uma moça que ainda tá na faculdade, tá no início da carreira dela, né? Então ela precisa fazer estágio numa empresa renomada, que isso vai ajudar muito ela também na sua formação. E durante essa entrevista, gente, ele percebe que essa moça
é a moça que ele conversava, né? Que ele se comunicava via e-mail, envia mensagens. E ele fica decepcionado, gente, porque ela mentiu pra ele. Porque ela falou que ela era advogada, que ela era formada, só que ela não é formada. E isso deixa ele muito bravo, porque assim, depois que ele teve o trauma com a mulher dele, ele passou a ser uma pessoa que não admite mentira. E isso tira ele do sério, gente. Ele acaba contratando a Aubrey pra castigá-la. E ele acaba criando a vida dela um inferno, gente. E a Aubrey não sabe, na verdade, né, que o Andrews é a pessoa que ela se comunicava todos os dias. Ela não sabia que era ele, gente. Ela acaba criando um ódio muito grande pelo seu patrão. E no fim, né, eles acabam virando uma briga, assim, gente, de gato e rato. É muito engraçado. E depois, é claro, né, gente, ele acaba revelando pra ela, e ela acaba contando pra ele por que ela mentiu, acaba contando também sobre o passado dela, sobre a vida dela, e assim, não é fácil pra eles, né, se entregar a esse amor, porque o Andrew ainda tem, né, receio, né, de se envolver com uma mulher, mas a Aubrey é uma mulher diferente, é uma menina diferente, e ela traz um novo ar pra vida dele, e ela traz um novo sentido pra vida dele, ela traz à tona sentimentos que há tempos ele havia esquecido, e é uma história assim tão fofinha, gente, eu li tão rápido, gostei demais desse livro, inclusive eu li o segundo livro, né, dessa série, a continuação. Vou mostrar pra vocês a capa. Ela Nunca Será Minha. Aqui tá a Aubrey, né, com uma sandália de bailarina, né, de balé. Porque a Aubrey, gente, na verdade, ela né, tá seguindo a carreira, né, de direito, só que o sonho da vida dela era ser, né, bailarina, só que os pais dela nunca, né, deram apoio pra ela nisso, então ela estuda direito, né, pra realizar o sonho dos pais, porque os pais também são grandes advogados. Só que o sonho dela era ser bailarina, gente. Então ela vive duas vidas, né? Ela estuda, faz o que tem que fazer. E quando ela tem tempo, né? Ela pratica balé. E ela é muito boa nisso. E nesse livro foca muito esse lado dela, sabe? O lado de realizar o sonho da vida dela. Nesse segundo livro aqui, eles acabam entrando num conflito, né? Que iniciou no final do primeiro livro, né? Que ela acaba descobrindo um segredo do Andrew, que deixa ela muito nervosa. E nesse livro aqui, logo de cara, eles estão brigando por causa desse segredo dele. E depois ela acaba, né, conhecendo um pouco da vida dele, sobre o passado dele. Ela não sabia o que aconteceu na vida dele, tudo o que ele passou. E esse livro aqui, gente, eles passam um perrengue danado, eles sofrem demais, sabe? Ela também sofre demais com esse amor louco, né? Com esse passado dele que vem à tona também, que não é nada fácil pra ela. E é um livro, assim, bem fofinho. Eu gostei demais de ler essa história, tá? Achei bem interessante e eu indico a leitura desses dois livros. E eu quero ler o terceiro, gente, que isso é uma trilogia e com certeza eu vou ler o terceiro livro. Agora o segundo livro, que na verdade é o segundo colocado, né, no mês de agosto. É um livro bem interessante. Às vezes ele chega até a ser um livro assim um pouco confuso. Você fica tentando imaginar o que a autora tentou bolar nisso, assim. É uma história, às vezes é complexa, às vezes é simples demais, mas eu vou falar dessa história com vocês. Vamos ver o que interessa. O livro se chama Uma Curva no Tempo, da autora Denise Atkins, não sei se é assim fala o nome dela. Eu gostei demais dessa capa. Essa capa é muito fofa. Dentro também, ele é muito fofinho, ó, cheio de bolinhas, ó. Gostei demais dessa a capa. E gostei também dessa história, gente. É uma história, assim, que mexe com você. É uma história que, às vezes, você acha que ela é sem sentido, mas, assim, essa história mexeu comigo, assim, pela profundidade, né? Que se passa aqui nesse livro e eu achei bem interessante. Tem, né, alguns defeitos nesse livro, sim, não é um livro perfeito, mas é um livro marcante, tá, gente, com uma história, assim, diferente. Ele conta, gente, a história da Rachel. A história da Rachel começa assim: ela tá num restaurante com seus amigos, com seu namorado, eles estão, gente, num jantar de despedida, porque eles estão prestes a ir pra faculdade, né, eles estão naquela fase, né, do colegial, saindo do colegial, e eles vão fazer faculdade. O sonho da Rachel é ser jornalista, então ela já tem todos os planos traçados, né, ela vai estudar na Inglaterra, vai fazer jornalismo, e eles estão, né, nesse jantar pra se despedirem, né, porque afinal cada um vai seguir um rumo, cada um vai seguir uma carreira diferente, né, só que acaba, gente, acontecendo uma grande tragédia. Eles estão nesse jantar e um carro desgovernado entra nesse restaurante
quebra a vidraça e vai direto pra cima das mesas, né, onde a Rachel está com seus amigos. E a Rachel, gente, só não morre porque o seu melhor amigo, Jimmy, que inclusive é apaixonadíssimo por ela, só que a Rachel, gente, ela tem um outro namorado, né, na verdade, ela sempre viu o Jimmy como um amigo de verdade, né? Só que o Jimmy sempre foi apaixonado por ela. E ele mostra o seu grande amor nessa noite, gente. Ela acaba tirando a Rachel, né, da linha de perigo e ele acaba morrendo por conta disso. E isso traz uma mágoa muito grande pra Rachel. A Rachel carrega, gente, uma dor e uma culpa, assim, muito grande durante muito tempo. Inclusive, né, depois que ela sofreu esse acidente, a Rachel até ficou em coma. Ela tem uma grande cicatriz no rosto. E ela tem oportunidade de tirar essa marca, mas ela não quer tirar, porque ela quer todo dia se lembrar que o Jimmy morreu por ela, sabe? Ela acaba vivendo muito essa dor. E por conta, gente, desse acidente, a vida da Rachel acaba mudando totalmente, sabe? Todos os planos que ela tinha acabam não se concretizando, né? Ela realmente vai para Inglaterra, mas ela não acaba indo para faculdade, ela não se informa em jornalismo, ela termina com seu namorado, ela se afasta de todos os seus amigos e a Rachel vive uma vida infeliz, sabe? E sempre se lembrando do Jimmy, sempre se lembrando do sacrifício que o Jimmy fez por ela, né? Ele deu a vida dele, né, em prol da vida dela, e isso marcou muito a Rachel. Até que um dia, gente, a Sarah, que é sua melhor amiga, que é a única amiga que ela ainda mantém contato de todos os seus amigos, a Sarah é a única que ela ainda mantém contato, né, mesmo à distância, e a Sarah vai se casar. E a Rachel tem que ir pro casamento da amiga. E contra a sua vontade, ela acaba indo, né, porque ela considera muito a Sarah, então ela acaba retornando para sua cidade. Ela não queria retornar, gente, porque ela não queria reviver fantasmas do passado, ela não queria encontrar a família do Jimmy, ela não queria reencontrar os seus amigos, porque isso, né, com certeza ia fazer a dor dela ficar pior, mas ela acaba indo. E quando ela volta, né, pra cidade, ela acaba visitando a mãe do Jimmy, né? Porque depois da morte dele ela não foi mais lá. E ela resolve visitar o Jimmy também, né? Na verdade, a sepultura dele. E quando ela vai no cemitério, gente, visitar a sepultura dele, ela acaba desmaiando. Do nada, assim, ela apaga, puf, apagou, morreu. Morreu nada, é brincadeira. Ela acaba desmaiando e ela só acorda no hospital. Quando a Rachel, gente, acorda no hospital, ela fica assim surpreendida, porque a vida que ela vivia é outra vida agora, gente. Parece que a história dela foi apagada e foi reescrita de uma maneira diferente. O que acontece? O pai dela, que outrora estava com câncer, estava muito mal, agora não tem mais câncer. É como se ele nunca estivesse doente. Inclusive a Rachel conversa com ele: pai, mas você tá bem, você tá curado, você tá bonito. Na verdade, ele conta pra ela: filha, mas eu nunca estive doente. Isso deixa a Rachel assim surpreendida. O seu ex-namorado agora é o seu noivo e ela não consegue entender isso. E o que é pior de tudo, gente, o Jimmy está vivo. O Jimmy não morreu. Então a Rachel, ela parece que ela tá numa outra dimensão, parece que ela tá vivendo uma outra história. Inicialmente, assim, as pessoas acham que a Rachel tá maluca porque ela começa a falar coisa que não existe, acontecimentos, né, que realmente não existiram. Ela fala sobre a morte do Jimmy, as pessoas ficam surpreendidas porque o Jimmy não morreu, sabe? E isso acaba entrando, assim, parafusa a cabecinha dela. Ela pensa que tá vivendo um sonho, daqui a pouco ela descobre que ela não tá vivendo um sonho, ela tá vivendo uma realidade. E com o tempo ela acaba aceitando isso, né? Aceitando entre aspas, né? Porque pra Rachel, gente, é difícil tá vivendo uma nova realidade. Porque ela tem um passado diferente. E ninguém conhece esse passado dela. Ninguém conhece essa história dela. É como se isso nunca tivesse existido. E tudo na vida dela hoje é perfeito. O pai dela tá bem, ela é formada em jornalismo, ela tem uma ótima carreira, ela tá prestes a se casar, né, com um homem na vida dela. O seu melhor amigo, né, que sempre fez parte da vida dela, ele não morreu, está ali do lado dela. Tá tudo perfeito, gente, na vida da Rachel. Só que ela não se conforma com isso. E ela tenta entender o que tá acontecendo com ela. Ela até chega, né, se abrir com o Jimmy, conta pro Jimmy como foi a morte dele, como foi tudo que ela viveu, tudo que ela passou. E o Jimmy é a única pessoa que compreende a Rachel. E convivendo, gente, mais com o Jimmy, ela acaba descobrindo que ela é apaixonada por ele. Ela sabe que o Jimmy era apaixonado por ela, né? Ele sempre deu indícios disso
né? E outras pessoas falavam pra ela também, o Dini é apaixonado por você. E ela achava que isso era só amizade, mas ela acabou entendendo que realmente era amor. E ela tá apaixonada pelo Jimmy, mas ela está prestes a se casar. E assim, gente, é uma história assim, como eu vou dizer? É bonita porque assim, você torce pela Rachel, porque você sabe tudo que ela viveu. Você fala, ai que beleza, né? Ela tá vivendo tudo diferente, a vida dela é tudo que ela sempre quis. Mas tem alguma coisa errada nessa história, né, gente? Eu fiquei esperando, né, vir sei lá, uma notícia bombástica, uma coisa muito fantasiosa. Mas durante, gente, a leitura do livro, eu acabei sacando o que ia acontecer. Eu acabei sacando o que estava acontecendo. Acabou sendo um pouco previsível demais pra mim. É um final que eu chorei, tá, gente? Eu chorei. É um final que eu estava esperando. Eu já sabia o que ia acontecer, mas eu tava lendo o livro, gente, torcendo pra que isso não acontecesse. Mas isso acabou acontecendo e eu chorei no final do livro. E assim, não foi um final surpreendente, tá, gente? Porque era um final que eu particularmente estava esperando. Era um final que tudo indicava que aquilo ia acontecer. Só que pra mim foi muito triste, sabe? Mas assim, é um livro interessante, né? A autora deixou uma boa explicação, gente, porque essa história é sem nexo, pensa, não tem cabimento, né? E ela deixou uma boa explicação. É um livro assim bem interessante, gente. Eu gostei de ler. E eu indico a leitura desse livro, assim, não é um grande, que livro maravilhoso, nossa, esse livro vai surpreender muita gente. Não é assim, gente, mas é um livro legal, uma história legal, e é uma história, assim, que você torce, né, pelas pessoas que vivem nele. Agora o próximo livro, gente, é um livro, assim, interessantíssimo. É um romance, assim, misterioso. Eu gostei demais desse livro, gente. É uma história, assim, que te prende. O autor é bom, gente. Demorou pra eu sacar a jogada desse livro, tá? E é um livro bem escrito. É uma história, assim, bem amarrada. E é uma história, assim, meio policial, meio suspense. Ele se chama Conte-me os Seus Sonhos, do autor Sidney Sheldon. Vocês podem me matar, eu nunca havia lido nenhum livro desse autor. Sério, gente, nunca havia lido. Se eu li, eu não lembro. E eu gostei desse autor, gente. O autor bom, que sabe escrever uma história assim, amarradésima, assim, que te prende. E eu gostei demais dessa história. Essa história aqui, gente, ele conta a história, na verdade, de 3 mulheres. Só que a Ashley é a protagonista principal dessa história. A Ashley é uma menina... Acho que ela tem 20 anos, 20 anos. É uma menina, assim, super doce, uma menina super inteligente, estudiosa, super obediente. Ela é filha de um grande médico, um médico, assim, muito famoso. E a Ashley, ela vive, né, no seu cotidiano comum, ela trabalha numa empresa de tecnologia. E nessa empresa trabalham também, juntamente com ela, mais 2 moças. A Toni, que é uma mulher, assim, super impetuosa. É uma mulher, assim, que não tem papas na língua. É uma mulher, assim, de certa forma meio durona, sabe? É que vê maldade em tudo. É uma mulher que tá procurando um relacionamento, mas, assim, ela é muito seletiva. Tem que ser o perfil certo de homem, com característica certa. Você percebe que a Toni, ela tem um passado, assim, com um grande trauma. E você não consegue entender. Você sabe que isso tem a ver com um homem, né? Você percebe que ela teve algum problema com algum homem, né? Isso fica bem claro. E ela também trabalha, gente, com como que é o nome dela? Tô esquecendo o nome das personagens. A Letty. A Letty é uma italiana, que é uma menina, assim, super sensível. A Letty, ela é uma artista. Ela é uma menina, assim, super introvertida, sabe? E a Letty, gente, ela tem uma personalidade, assim, diferente. Porque, assim, apesar de ser tímida, de ser muito dócil, a Letty tem dentro, assim, do coração dela algumas restrições. Às vezes ela tem vontade de falar certas coisas para as pessoas e ela não consegue. Então ela fala pro íntimo dela, ela fala com ela mesmo. E é engraçado isso na Letty. E a história, gente, dessas 3 mulheres acaba se chocando, se encontrando. Não só porque elas trabalham no mesmo ambiente, né? Que elas trabalham na mesma empresa. Mas porque, gente, elas são acusadas de assassinato. E as 3 têm que provar a inocência. É um julgamento, assim, muito duro. É um julgamento, assim, muito difícil. Gente, e é uma história, assim,
surpreendente. Eu gostei demais dessa história. É uma história, gente, que às vezes você pensa, ah, esse fulano é inocente, só que ele não é inocente. Aí quando você pensa, ah, mas esse fulano é o culpado, ele não é o culpado, gente. Tem uma reviravolta assim incrível na história. E é uma história que conta, né, sobre problemas que realmente existem por aí. E eu gostei demais dessa história, gostei demais desse autor. É um tipo de livro, assim, adoro livros que me surpreendam. E esse livro me surpreendeu e eu super indico a leitura dele. E, gente, ó, tô até cansada de falar. Esses foram os meus livros de agosto. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho certeza que também vocês vão gostar das minhas leituras de setembro, porque eu já li 2 livros, assim, incríveis, só que eu não posso contar pra vocês, porque eles vão fazer parte, né, das minhas resenhas do mês de setembro. Eu não vejo a hora de falar pra vocês sobre esses livros, que foram livros, assim, surpreendentes. Mas eu já tenho que falar dos livros de agosto, né, gente? Depois eu gravo um vídeo pra vocês falando um pouquinho da Bienal, falando do que eu comprei na Bienal. Eu não comprei tanta coisa assim na Bienal, pra falar a verdade, sabe, gente? Muita fila, e eu não tenho paciência pra fila, sabe? Tanto é que alguns autógrafos eu nem peguei por conta das filas que estavam quilométricas. Então eu não comprei tanta coisa assim na Bienal, sem falar que eu tenho muitos livros aqui comprados pra ler. Então, assim, se surge um tempinho, eu vou gravar um vídeo sobre os livros que eu comprei na Bienal. Eu vou aproveitar e falar sobre alguns livros também que eu comprei fora da Bienal, que fazem parte, né, da minha lista de livros pra ler. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam me seguir no Instagram. Espero também que vocês curtam, né, a página Cereja com Glitter no Facebook, que agora eu também tenho um Facebook. Lá geralmente eu posto os livros que eu tô lendo, conto sobre a sinopse deles. Dá uma passadinha lá, gente, dá uma curtida no site, na página, aliás. E me siga no Instagram também, que sempre tem novidades do que eu tô lendo, do que tem de novidades por aí também. E é isso aí, gente, acabou? E muitas leituras pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! No malahini ohana, welcome calls to come on by.